é o nosso Deus. Irmãos, vamos à exposição da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo de número 1, capítulo de número 3, verso de número 4. Epístola de João, capítulo de número 3, verso 4. Lembrando que todo primeiro domingo de cada mês será uma fala do pastor, e bem como a ceia. E como eu tenho pregado sobre temas que estão relacionados a tem cuidado com ti mesmo e com a doutrina, estou fechando um ciclo de pregações mais voltados para o aspecto doutrinário. Então hoje nós estaremos falando sobre esse tema que eu vou estar informando a igreja. Capítulo 3, verso 4, vamos ler junto? Vamos lá? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quando nós estudamos sobre aspectos da doutrina, e nós que somos presbiterianos, doutrina reformada, há uma sequência de temas que são estabelecidos. Primeiro falamos sobre Deus, né, o ser de Deus. Depois mostramos quem é esse Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Também um tema que eu não toquei, né, falamos também sobre criação, quem é esse Deus criador. E a partir da criação a gente vai mostrando quem é o homem, quem é esse homem. Falamos também sobre aspectos sobre a queda, a introdução do pecado na raça humana. E assim vamos desenvolvendo vários temas até praticamente chegar no Apocalipse, digamos assim, na parte escatológica. Então eu já falei aqui sobre o ser de Deus e já falei também sobre a Trindade. Quem estava aqui no culto domingo passado se lembra disso. Eu estou pulando alguns aspectos porque nós não temos tanto tempo assim, até porque temos que fechar um ciclo para o final do ano. E nesta manhã eu estarei falando sobre a doutrina do pecado. Doutrina do pecado. Então é sobre isso que nós estaremos falando nesta manhã, que vem nessa sequência de temas: quem é Deus, quem é essa Trindade, quem é esse homem, e aí a queda, que tem a ver com a questão do pecado. Irmãos, o que é o pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Aí João vai dizer: o pecado é a transgressão da lei. Quanto ao pecado em geral, o que precisamos compreender? Que o pecado é uma violação, é violar uma lei. A palavra pecado significa transgredir, significa ultrapassar limites. E nesse caso, a lei moral, quando eu falo de lei moral, estou falando de 10 mandamentos. E quando falamos de 10 mandamentos, nós temos que lembrar de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai, santifica o dia de sábado, que para nós hoje é o domingo, visto a ressurreição de Cristo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. O sétimo, talvez seja mais lembrado: não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás casa, mulher, serva, boi, enfim, aquilo que é do outro. Então, quando nós falamos de lei moral, tem a ver com os 10 mandamentos. E aí, irmãos, já que o pecado é a transgressão da lei, a princípio foi a transgressão daquilo que Deus deu para Adão, do fruto, daquilo que há no jardim dele. Você não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
não comer. Essa foi a primeira ordem, a primeira lei que Deus deu. Deus não deixou escrito, mas ficou onde? Na mente. Na mente de Adão e Eva. Posterior, perderam aquela comunhão por conta da queda. Consequentemente, ao caírem dessa condição, expulsos da presença de Deus, Deus então agora tem que dar uma lei escrita. A primeira estava onde? Na mente. E agora essa segunda tem que estar o que? Escrita. E Deus chama Moisés lá no Sinai e pega as duas pedras e num ato soberano Deus escreve nas pedras e fala: está aqui, ó, é isso aqui que vocês têm que fazer. A lei foi dada, irmãos, como proteção, mas a lei também foi dada e reforçou a realidade do pecado, porque toda a lei que é dada aqui, Deus começa com uma negativa: não. O não é um limite, o não é proteção, mas o não também estabelece regras, direcionamento. E aí nós vamos entender que a partir então desse momento que a lei foi dada, parece-me que a consciência do pecado, ela diminuiu ou ela ampliou? Ela ampliou. E já que ela ampliou a consciência do pecado, o homem agora tem uma responsabilidade muito maior ainda em cumprir essa lei moral. Aí nós sabemos, irmãos, o quanto, no contexto, se olharmos a princípio pelo Velho Testamento, quanto foi difícil para o homem cumprir esses 10 princípios. E não cumprindo esses 10 princípios, eles se tornaram passivos daquilo que a lei dizia que não podia fazer. E se quebrasse um, quebrava todos. Quem é dona de casa aí, e eu, o ano passado, por conta da pandemia, me aventurei, fiz meu primeiro bolo. Nunca tinha feito bolo na vida, e hoje eu ganhei o bolo do Natan, viu? O Natan fez um bolo para mim, aí tá ali atrás, depois vou levar para casa. E quando você faz bolo, você pega farinha, você pega o ovo, né? Põe um ovo, um segundo. Alguns não tão habilidosos quebram o ovo junto com a farinha. Se um segundo ou um terceiro ovo está estragado, o que acontece com toda a massa? Estraga a massa toda. Um pecado estragou tudo. Um ovo estragou tudo. Um pecado estragou a raça humana como um todo e tornou a raça humana exposta ao nível de condenação. É por isso, irmãos, que quando nós falamos dessa lei moral, a lei moral deve nos manter dentro dos limites do dever. E o pecado foi ir além desses limites. Deus disse não. O homem transgrediu. Deus disse não para Adão. Adão extrapolou os limites. Tinha 1 trilhão de árvores, uma só. Não pegue, não coma. Mas ele resolveu pegar exatamente aquela que Deus disse que era para não comer. Esse momento é chamado de pacto das obras, porque Adão tinha que tão somente obedecer para ter a comunhão mantida com Deus. E a partir desse momento, irmãos, o que acontece é que Adão não mantém o pacto. E depois Deus vai dando, Êxodo capítulo 20, para que pudesse então ter mais comunhão com esse homem, chamar esse homem novamente a comunhão por meio dos 10 mandamentos, e mesmo dando todas essas prescrições de 10 princípios, o homem continuou o quê? Não mantendo fidelidade ao pacto. O pecado, então, irmãos, é contrário à perfeita lei de Deus. A lei de Deus é uma lei justa, é uma lei santa e boa. Romanos 7,12 fala isso. Ela é justa, não havendo nela nada inadequado. Ela é santa, não se encontrando nela nenhum tipo de impureza. E ela é boa, não contendo nada prejudicial. Portanto, não há razão para ser quebrada. Assim como um animal, estando num lugar de gordas pastagens,
não iria, digamos assim, fugir para pular ou saltar para um outro espaço para comer uma outra grama. Ele está lá no curralzinho dele, tem tudo certinho, a grama está verdinha, o alimento está ali. Ele não tem motivo para pular a cerca e ir para o outro lado. Não tem motivo, porque, olhando nessa metáfora, a lei é justa, a lei é santa e a lei é boa. E quanto, irmãos, ao pecado, há uma odiosidade em relação ao pecado. O que é isso? Essa odiosidade tem a ver com a complexidade de todo o mal que o pecado traz. É o espírito do mal destilado. A Escritura chama de... Você se lembra lá quando Deus disse, através de Josué, acerca do que estava escondido na tenda lá de Acã? Porque há coisas condenadas no vosso meio. O pecado é descrito como algo condenável. O pecado é descrito como comparado como um veneno de serpentes e o mau cheiro dos sepulcros. Mau cheiro de sepulcro. O apóstolo usa para o pecado a expressão sobremaneira maligno. Parece que ele acentua, né? É maligno, mas é sobremaneira, é muito mal, é muito danoso, é muito demoníaco o negócio. E aí, irmãos, o diabo ele pode pintar o pecado de vermelho, vivo, do prazer, do lucro, pode fazer parecer belo, mas quando se arranca aquela pintura, você vai ver que o que está ali por trás é feio, é danoso. E aí nós vamos entender acerca da odiosidade do pecado. A origem do pecado, irmãos, é diabólica. Não tem como a gente falar, não, o pecado é um negócio gostoso. Reverendo Ludgero Boniga de Moraes, pastor da primeira igreja, foi pastor aqui por muitos anos, mais de 30 anos me parece. Foi meu professor de teologia, e ele é bem grandão, com aquela barba, aquele cafanhaque dele, né? Parecendo do Vilmar aqui. Ele sempre dizia o seguinte: o pecado é gostoso, o pecado é gostoso. Mas depois ele completava: mas tem um sabor amargo. Irmãos, a origem do pecado, seja de onde for e vier, ela é diabólica. Ele traz o seu pedigree do inferno, ele traz a marca, o DNA do inferno. E o DNA do inferno tem o DNA do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. O apóstolo João fala no capítulo 3, verso 8, um pouquinho mais à frente do que nós lemos aqui. Nós lemos o verso 4, e lá no verso 8 ele fala assim, capítulo 3, 8: aquele que pratica o pecado procede de onde? De onde? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para quê? Destruir as obras do diabo. Então, irmãos, o pecado é o filho primogênito do diabo. Ele é o primeiro filho. A Bíblia fala que nós não podemos relativizar o pecado. E não relativizar é compreender o que Paulo vai dizer para nós em Romanos capítulo de número 14. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 14. Romanos 14, o apóstolo Paulo ele traz a seguinte instrução. 14, do verso 1 ao verso 6, ele fala assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida
em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor, o come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Paulo me parece que está aqui trazendo uma instrução para a igreja de Roma, não para mostrar ou para querer dar uma ideia de relativização do pecado, mas ele quer que se entenda que aqueles que conhecem o Evangelho, e aí é uma questão de consciência, ele vai instruir para mostrar que talvez a percepção de pecado para um seja diferente para o outro. Não que ele está diminuindo a questão do pecado, mas ele está trazendo a realidade da consciência, da compreensão que cada um tem sobre pecado. E aí, o que ele vai usar aqui, ele vai dizer, olha, um crê que tudo pode comer. Por que ele está dizendo isso? Porque na igreja de Corinto havia se convertido gentios. E os gentios que estavam lá, era comum que os gentios comessem carne, que, digamos que na lista lá de Levíticos, que fala sobre coisas que poderiam ser comidas ou não ingeridas, os gentios tinham o hábito, por exemplo, de comer carne de porco. E os judeus abominavam comer carne de porco. Não comiam em hipótese alguma, porque era pecaminoso. E você se lembra que em Atos o Senhor tem que inclusive chamar a atenção do apóstolo Pedro, porque Pedro tinha que pregar para Cornélio, que era um gentio que comia carne de porco, que comia outros animais que não era comum do contexto judaico comer. O Senhor tem que chamar a atenção de Pedro, para que Pedro pudesse, olha, aquele lençol que foi baixado, o Senhor disse para Pedro, mata, e o quê? E come. Foi numa visão, mata e come. Como é que eu posso comer isso, Senhor, eu que sou judeu? Ao puxão de orelha. O que eu purifiquei, quem é você? Você é criatura, eu sou o Criador. Quem é você para considerar o quê? Impuro. Baixou a bola de Pedro, e Pedro agora tem que ficar pianinho, ir lá na casa de Cornélio, prega. Cornélio não era convertido. A Bíblia fala que era um homem que temia a Deus, que dava esmola. Dar esmola e temer a Deus, irmãos, não é sinal de conversão. Me perdoe usar essa expressão. Eu acho que, por exemplo, nosso presidente não é um homem convertido. Um homem que tem a consciência de Deus, mas de conversão não tem nada, como Cornélio. E o que acontece? Mata e come. Prega para ele. Pedro foi lá, pregou, e aí agora o Espírito Santo é dado, vem sobre a casa de Cornélio o fluir da graça. O gentio que comia carne de porco agora é convertido. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Romanos capítulo 14, o Senhor quer mostrar que o gentio que vinha com essa história de comer carne de porco, de alguma forma ele poderia escandalizar o judeu que não comia. E o judeu ficar escandalizado porque o gentio comia. Ele falou, não, acolhei o que é débil. Ele fala, um crê que tudo pode comer, mas o débil come o quê? Legumes. Ou quem acha que tem que comer legume, vai comer legume. Abobrinha, que mais aí? Cenourinha, batata baroa, né? O outro, não, eu quero uma carne de porco. E aí é para tratar dessa questão que Paulo está dizendo. Então, qual a concepção de pecado para um e para outro? Para um, a carne de porco era pecaminoso. Para outro, a carne, o legumes era pecaminoso. Paulo quer tratar essa consciência. E aí ele usa uma outra expressão para dizer o seguinte: o judeu, ele tinha a questão do sabá. O sabá é o sábado. E na literalidade do texto, o Senhor trabalhou 6 dias, do 7º ele descansou.
Para o judeu era o sábado. Só que no contexto do Novo Testamento nós temos o quê? A ressurreição de Jesus. E aí a Bíblia vai nos informar que o privilégio que Deus deu para as mulheres foi que elas fossem ao sepulcro não no sábado, mas no primeiro dia da semana. E agora, esse primeiro dia da semana é o dia que a igreja passa a se reunir, passa a se encontrar, e agora a ênfase agora é para nós hoje, domingo. Se você olhar hoje para o judeu que nasceu em Israel, ele vai ter o sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde, não faz nada, né? Mas para nós, domingo é o dia do Senhor. Aí ele está dizendo assim, olha, alguns acham que tem que ser o sábado. Se você pegar a igreja adventista, que tem essa questão, né? É o sábado, né? Então existe até uma isenção de serviço militar por conta disso, porque respeita-se essa perspectiva. E aí vem a questão, para nós é o domingo. Eu já disse aqui que quem aqui já trabalhou com escala, ou da polícia militar, ou digamos assim, de escala, eu já estive em siderurgia, e que muitos e muitos domingos para mim, irmãos, eu estava no trabalho, eu estava lá na empresa, produzindo aço, e que domingo eu queria estar no culto, mas não conseguia. Mas a minha folga era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta, e alguns até falando, nossa, o Reginei sumiu da igreja. Cadê o Reginei? Não canta mais no nosso coral? Cadê o Reginei que não está participando mais do quarteto que canta na igreja? Mas é porque eu estava trabalhando. E eu tinha que fazer agora do meu sábado, do meu domingo, um outro dia. Aí Paulo está dizendo, uns creem que ele fala, faz diferença entre dia e dia, o outro iguais todos os dias. Quem é que está pecando aqui? O que faz diferença? Vocês estão entendendo como na prática nós temos muitos conflitos, porque nós às vezes cravamos e rotulamos algumas coisas, e com isso é bem possível que a gente tenha uma listinha de coisas e de comportamentos que na nossa cabeça é pecaminosa. Na nossa cabeça, na nossa compreensão, é pecaminoso. E aí, por conta da nossa compreensão de que aquilo seja pecaminoso, a gente vai julgar o outro. Aí Paulo está chamando a atenção da igreja por conta disso. Opa, vamos parar de julgar. Não é assim. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós participamos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu não vejo na Igreja Presbiteriana do Brasil a preocupação com essa listinha. Essa listinha, ela é pecaminosa. E falo por duas experiências. A grande parte de pessoas que estão hospitalizadas em hospitais psiquiátricos são gente de igreja. Sabe por quê? Porque eles foram pressionados por conta dessas listinhas. Assembleia de Deus, Quadrangular, as igrejas neopentecostais, onde a doutrina tem a ver com costumes e não com a essência de conteúdo bíblico. E quando são os costumes que vão ditar a normativa da igreja, geralmente essas doutrinas, elas estão na cabeça do líder. E aí, se você observar, se o líder tiver uma construção dissonante, conflituosa, ele vai traduzir a ótica cristã dele com aquela lista. E isso causa muito mal, muito sofrimento e muitos problemas nas igrejas. E aí eu falo de experiência própria, já atendi muitas pessoas que sofreram por conta dessas listinhas que estão na cabeça de muitos de nós. E aí a gente vê que a distorção é bíblica, é teológica, no tocante ao conceito do que é pecado e do que não é pecado. Por isso, quero apontar pelo menos
12 questões das consequências do pecado sobre as nossas vidas. E que nós estejamos atentos, irmãos, porque o Senhor Jesus é que chama a nossa atenção quando Ele diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o meu poder. À medida que a gente vai conhecendo a Bíblia, e sobretudo à medida que a gente vai conhecendo o poder da graça de Deus sobre a nossa vida, a gente vai ter aquela percepção daquilo que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que ele era o menor dos apóstolos e o que? O maior dos pecadores. Por que Paulo está falando isso? E a gente vê que Paulo era uma sumidade na questão de ser agora um missionário comprometido com o reino de Deus, por causa da consciência que ele tinha sobre o pecado e o quanto ele se via indigno dessa salvação e dessa graça que veio sobre ele. E à medida que ele tinha essa consciência de quanto ele era pecador, ele tentava traduzir na sua vida cristã e no seu ministério o quanto a graça de Deus lhe favoreceu. E é por isso que Paulo fala: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, quando a gente tem a consciência dos nossos pecados, aí nós vamos ver a indignidade também que está na vida do outro, e quanto esse outro precisa dessa graça, quanto o outro precisa dessa manifestação da bondade de Deus, para que ele tenha consciência de que os pecados dele podem ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que ele pode se ver livre da condenação do pecado, e que ainda que nós estejamos sob a influência do pecado, como aqui na terra, nós estamos sob a influência do pecado e não mais sob o domínio do pecado. Quando nós temos essa consciência, irmãos, a gente vai ver o quanto a doutrina da graça é fundamental para a nossa caminhada cristã. Portanto, 1 João vai dizer: o pecado é a transgressão da lei. E o que esse pecado traz? Nós vamos ver então 12 razões que mostram acerca dessa malignidade. E aí, para encerrar esse aspecto, o que o apóstolo Paulo vai falar para nós sobre essas percepções? Ele vai dizer lá no verso de número 5: cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. A minha filha Isabela, ela mora com uma família de ascendência indiana. E eu nunca vi uma menina tão carnívora como a minha filha. Gosta de carne. E ela ama carne vermelha. Ama. E nós moramos na região de Mirassol, onde Araçatuba, próximo ao Mato Grosso do Sul, a carne lá é bem mais barata que aqui. Então a gente, churrascaria para nós lá, Vilmar, era tranquilo, porque era barato. Na região de Botucatu também, nem tanto, mas era razoável. Então carne para nós lá era muito tranquilo. Ela então aprendeu a gostar de carne. Aí ela foi agora para os Estados Unidos, mora numa família de ascendência indiana, e o indiano, ele adora quem? A vaca. E ao adorar a vaca, tem a vaca como um animal sagrado. E como animal sagrado, um animal venerado. Então, na Índia, duas coisas. Eles têm muitos ídolos, dentre eles. Então, quando a vaca entra na sua casa, é Deus entrando na sua casa. Quando a vaca defeca na casa, nossa, melhor ainda. Tá? E o rato também. O rato é um ser adorado. Então, o rato, quando entra... E a minha filha falou: pai, eu estou doido para comer carne. Mas ela não pode levar carne para onde? A família falou: se você quiser comer carne, você vai comer fora.
Então, ela fica nessa questão dos legumes, dos cereais. Só aí eu vejo que o estado emocional dela é definido se ela está comendo carne ou não. Quando eu vejo que a Bela está muito brava, muito nervosinha, muito, enfim, eu falo, moço, ó, tá lá, ó, tá faltando carne lá. Como cristã, ela come carne de vaca, carne de boi, e ela adora uma picanha. Mas ela está numa casa que os pais não são cristãos, são adoradores da vaca, adoradores do boi, veneram, tem que respeitar. Então, irmãos, o que a gente precisa entender? Cada um tenha bem definida na sua própria mente. Então, se o seu conhecimento de Deus for um conhecimento muito limitado, a sua percepção sobre pecado também seja de acordo com as listas. Se a sua percepção sobre Deus for quanto maior, da graça, da misericórdia, da compaixão, aí você vai ver o quanto Paulo está dizendo aquilo que o Senhor Deus lhe disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Primeiro aspecto, 12 razões que mostram a malignidade do pecado. Primeiro, o pecado é algo que corrompe. Pecado não é somente uma apostasia, uma corrupção, é para o espírito como a ferrugem para o ouro. Corrói a nossa vida com Deus, corrói a nossa comunhão com Deus, corrói a nossa comunhão com o Senhor. É imundo, né? É uma chaga do coração, ou seja, é uma chaga, é uma enfermidade do coração. O pecado, ele destila o veneno em nossas boas obras, infecta nossos corações, destila veneno. Pecado infecta dentro de nós. Segundo, pecado entristece o Espírito Santo. O pecado, tal qual Efésios capítulo 4, verso 30, quando diz: olha, não entristeçais o Espírito de Deus. Portanto, todas as vezes que nós pecamos, nós precisamos ter a consciência que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Falei semana passada sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu não tiver a consciência, irmãos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na minha vida, eu vou ignorar. E se eu ignoro, eu estou ignorando esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que habita em mim. E eu vou entristecer esse Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente sensível. Ele não é um brutamonte, ele não é ogro, que vai aceitando as coisas de qualquer jeito. Não, ele é sensível. Por isso que quando nós oramos, como nós falamos ontem, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vai ficar livre da dominação do pecado, da influência do pecado, porque o Espírito Santo vai sensibilizando as nossas vidas. Como o Espírito Santo pode dizer que está entristecido, porque sabendo que Ele é Deus, não pode estar sujeito a nenhuma paixão, e às vezes nosso coração se deixa levar por tantas paixões mundanas, carnais e terrenas. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, e o pecado causou o lamento dessa pomba abençoada. Você se lembra que Jesus, quando foi batizado no Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, porque Jesus, na sua humanidade, tinha que viver as mesmas dimensões que você e eu, e ele, como humano, como o Filho de Deus, como homem, ele recebeu, ele teve também sobre si essa manifestação do Espírito Santo. Então, primeiro, o pecado é algo que corrompe. Segundo, o pecado entristece o Espírito. Terceiro, o pecado é rebeldia contra Deus. É um ato rebelde contra o Criador, um caminhar em direção oposta ao céu. Se a Bíblia nos fala que a santidade é o caminho para o céu, e Deus nos torna santo em Cristo Jesus para que nos leve ao céu, o pecado é o caminho contrário, é fazer gol contra. Levítico capítulo de número 26, 27, ele fala assim: se andardes contrariamente comigo, é andar contra a vontade de Deus. Quarto, o pecado é um ato cruel de falsidade. O pecado é um ato de falsidade e de crueldade. Deus alimenta o pecador
mantém os demônios longe dele, realiza nele milagres com misericórdia. Porém, o pecador não somente esquece das misericórdias de Deus, como ainda as condena. Pensa bem, lá na fundação do mundo e no tempo na história, Deus, mediante a sua graça, permitiu que, ou num contexto da sua família, você conhecesse o Evangelho, ou alguém pregou para você, ou Deus usou algumas circunstâncias para chamar a sua atenção. Hoje você está na palavra. E como a gente cai facinho nas tentações do pecado. E lá atrás o Senhor Jesus planejou, por meio de Jesus, mandou Jesus morrer na cruz em seu lugar. Jesus morreu, sofreu ali naquele lugar, fez a promessa do Espírito Santo que haveria de nos dar, nos deu o Espírito Santo. E aí na primeira tentaçãozinha, o que acontece? A gente cai. É o que ele está falando aqui, esse argumento. O pecado é um ato de falsidade e de crueldade. Deus alimenta o pecador, porém o pecador não somente esquece das misericórdias de Deus. Quão penoso o custo dessa redenção, dessa obra, para que você hoje tivesse a compreensão do Evangelho. Isso foi muito caro. E na primeira tentação, na primeira fraqueza, a gente cai. O pecado é um ato cruel. Quinto, o pecado é uma doença terrível. O pecado é uma doença, toda a cabeça está doente. Eu tenho falado aqui sobre Isaías às quintas-feiras, antes quarta, agora quinta. Isaías capítulo de número 1, verso 5, fala exatamente disso. Toda a cabeça está doente. Irmãos, alguns estão doentes de orgulho, outros de luxúria, outros de inveja. O pecado causa indisposição à parte intelectual, e como uma lepra, é como uma lepra na cabeça. Digamos assim, ele envenena os órgãos vitais. A lepra, né, quem aí se lembra, hanseníase, né? Às vezes a gente tinha que, nas cidades havia os leprosários que eram bem afastados para ninguém ir lá e ser contaminado. Para quem tiver com lepra ficar fora. Assim era no Velho Testamento, as cidades refúgios, e no contexto contemporâneo assim também. Graças a Deus que hoje já não existe mais tanta incidência da presença da hanseníase, da lepra. Muitos hospitais foram construídos com esse fim, de ser acolhimento para essas pessoas com lepra. E amados, a comparação que nós podemos fazer é que o pecado ele causa indisposição à parte intelectual, é como uma lepra na cabeça. Ele envenena os órgãos vitais, porque a consciência deles está corrompida, é o que Paulo vai falar a Tito. A consciência corrompida é uma consciência contaminada pelo pecado. Acontece com o pecador o mesmo com uma pessoa doente. Seu paladar fica indisposto, as coisas mais dóceis têm sabor amargo. A expressão mais doce que o mel tem sabor amargo para ele, e ele troca o doce pelo amargo, por conta do pecado, que é uma doença terrível. Sexto, o pecado é irracional. Ele não somente faz o homem agir perversamente, mas também loucamente. No meio da semana eu assisti um documentário sobre, quem se lembra, eu esqueci agora o sobrenome dela, Elise Samburgaro, alguma coisa assim. Matsunaga, obrigado, Aline. Quem se lembra daquela moça que casou com o herdeiro da IOC? Certamente você compra aí fubá, farinha, que é da IOC. O dono da IOC é um imigrante japonês. Os japoneses eles se estabeleceram muito na região de Bastos, São Paulo, que é a cidade dos ovos. Lá tem festival de ovos lá. Eu tinha membros da igreja que eram oriundos de Bastos, interior de São Paulo. Esse senhor Ioki, ele
construiu um império de mais de 2 bilhões. E agora o herdeiro é que estava tomando posse. O herdeiro era um jovem empresário, mas o dinheiro dele parecia que comprava tudo. E às vezes, quando a gente não tem argumento, a gente usa a força ou usa o dinheiro. Ele usava o dinheiro para ter aquilo que ele queria. E de alguma forma, ele usava o dinheiro para ter mulheres bonitas, e por isso ele contratava garotas de programa. Teve pelo menos 3, e foi por conta de uma garota de programa também que ele traiu a esposa, que também era garota de programa, que tinha tirado daquela condição. E a história dela também é uma história muito difícil, abusada sexualmente pelo pai, pelo padrasto, família muito pobre, paupérrima. Eu vi naqueles dois um vazio de Deus tamanho. E eles eram acompanhados por um reverendo, me parece que um reverendo católico, mas dava o nome de reverendo. Mas os dois vazios, ele buscando uma realização pessoal no sexo fácil, comprado. Se eu não tenho argumento, eu vou comprar, eu vou ordenar. Se eu tenho argumento, se eu tenho simpatia, se eu tenho afeto, se eu tenho vínculo, eu vou conquistar. Para ele não. E ela, com todo o histórico de abuso sexual sofrido na adolescência, uma vida terrível. Aqueles 2 moços vão se casar, ela fica grávida, aí ela fica sabendo da traição dele. E uma das formas de eliminar a dor, a raiva, depois que se comprou uma pizza, levou para dentro de casa, um tiro na cabeça, depois ela esquarteja o marido todinho, sem deixar uma gota de sangue. Irmãos, eu fiquei olhando essa história, eu fiquei assim, tentando entender a racionalidade disso. Mas a gente não precisa ir muito longe para falar da irracionalidade do pecado. É olhar tão somente para Adão e Eva. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem aqui, cuida do jardim, todas essas árvores frutíferas aí, tudo que você quiser você pode comer. A irracionalidade, pegar exatamente aquela que não podia, que não devia. Cuidado, porque às vezes a gente fala assim, nossa, se eu fosse Adão eu não tinha feito isso. Não, se você fosse Adão, você faria a mesma coisa. O pecado, irmãos, ele é irracional. Ele não somente faz o homem sair perversamente, mas também loucamente. É absurdo e irracional preferir o menos ao mais, os prazeres da vida aos rios de prazeres à mão direita de Deus perpetuamente. Não é irracional perder o céu pela satisfação da luxúria, perder o céu, a presença de Deus, por conta dos prazeres. Os pecados dos homens são um banquete para o diabo. 7, o pecado é algo doloroso. Custa muito trabalho aos homens andar atrás dos pecados. Como se cansam servindo ao diabo. Cansam-se de praticar a iniquidade. Quanta dor Judas teve de suportar por causa da traição. E uma comparação que é feita, pensa bem, Judas lá atrás, primeiro século, antes, alguns momentos, alguns dias talvez, antes de Jesus passar pela Via Crucis. Judas vai ao sacerdote. Depois, Judas segue o bando de soldados. E Judas, aquele que andou quantos anos ao lado de Jesus? Quantos anos que ele andou ao lado de Jesus? Quantos anos, irmãos? 3 anos de convivência. Um casamento ali, 3 anos. E vai aos sacerdotes. Porque são os sacerdotes que dão um preço. Se você mostrar quem é, 30 moedas de prata. Olha só, Judas foi atrás dos sacerdotes. Maquinou. Segundo,
Judas acompanha a guarda pretoriana, vão com ele, e Judas está junto. Ele que antes era um pregador juntamente com os outros, ele que cuidava das questões do ministério apostólico. Judas agora, irmãos, é esse que está junto com aqueles soldados. Então, finalmente, no lugar que Jesus tinha para ter a sua comunhão com Deus, Getsemane significa lagar do azeite. Getsemane é aquele lugar onde as mais variadas árvores de oliveira estavam ali e que davam a sua azeitona, depois extraídas, eram levadas para um local para que se passasse uma pedra, rolasse uma pedra sobre elas, e espremidas nessa pedra o azeite saía. Então, Getsemane, ou Getsemane significa isso, lagar do azeite. E bem simbólico, porque Jesus seria como essa azeitona, né? Ele seria espremido. Ele passaria por todos os momentos vexatórios. Na sua deidade, ele abre mão da sua deidade, e Filipenses vai dizer que ele se esvaziou de toda a sua glória para viver aquele momento. E essa história é a história da redenção. E Judas é esse que agora está no lugar que Jesus preferia, Jardim das Oliveiras, bem como Jardim Getsemane, para estar em comunhão com Deus. Jesus sempre estava ali para orar, era de costume de Jesus ir ali. Gostaria muito de um dia fazer uma viagem para Israel, porque quem sabe ir num espaço desse, lembrar das pegadas do nosso mestre, do que ele fez. Deve ser muito simbólico estar num lugar desse. Irmãos, Judas é esse. A virtude é mais suave que o vício. É mais doloroso para alguns seguirem após os próprios pecados do que para outros adorarem a Deus. Aí a gente vai dizer o que o salmista fala, que um abismo chama o outro abismo. Mas é uma caminhada. Quando a gente peca contra Deus e a gente quer mostrar que a gente está tentando passar a perna em Deus, a gente encontra esses subterfúgios, esses caminhos, e quão doloroso é manter essa postura de fugir, de tentar se argumentar acerca dessa vida pregressa e estado de rebeldia que muitas vezes nós temos contra Deus. Judas é esse, irmãos, que está nessa condição porque ele está numa caminhada, num declínio de dor, porque o final disso tudo nós sabemos onde deu. Tomado pelo remorso. Doeu tanto. Sabemos os desígnios de Deus. Judas era o filho da perdição. Sabemos disso. Às vezes a gente fica tão focado nisso, mas Judas era um homem que viveu isso tudo, que fez isso tudo, e que agora tinha que trazer para si essa questão. A mente dele estava corrompida e agora a mente dele está enfermizada e infernizada. E a mente infernizada de Judas, irmãos, fez exatamente aquilo que a gente sabe. Não adiantou as 30 moedas de prata. De que valeu 30 moedas de prata se a consciência está doente, se tem um peso, se tem uma culpa do tamanho do mundo? Certamente você já teve algum momento em que ter feito alguma coisa errada, você não tem nem coragem de se olhar no espelho. Não tem coragem. Porque o pecado está na sua cara, está na nossa cara. Porque nós somos confrontados pela nossa consciência. Irmãos, o pecado, 8, o pecado é odiado por Deus. Qual pecado, pastor, é odiado por Deus? Eu não tenho listinha, viu, irmãos? Se pecado é transgressão da lei de Deus, todo pecado é odiado por Deus.
Todo pecado é odiado por Deus. Pecado é a única coisa contra a qual Deus tem antipatia. Deus não odeia o homem porque ele é pobre ou desprezado no mundo. E da mesma maneira, como não podemos odiar nosso amigo porque ele está doente. Porém, o que aguça o ódio de Deus é o pecado. Abra lá Jeremias capítulo 44, verso 4. Jeremias 44, 4. Jeremias 44, 4. Vamos ler junto? Vamos lá? Vamos lá. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais essas coisas, abominável que aborreço. Pecado é abominável. Deus se aborrece. Deus se aborrece. Para o pecado, irmãos, há um preço a ser pago. Observe que nesse aspecto há uma frase de Agostinho, bispo de Hipona, quando ele diz assim: ele considera que a magnitude do teu pecado pela magnitude do preço pago por ele. O tamanho do seu pecado e o tamanho do preço que foi pago por Jesus Cristo, derramando o seu sangue ali na cruz. Todos os príncipes da terra ou anjos do céu não poderiam satisfazer o pecado, mas somente Cristo. Nada. Você se lembra que o livro de Hebreus ele vai falar que o sangue de touros, o sangue de bodes, nada disso poderia satisfazer a Deus por conta dos nossos pecados. Nada disso. Isso era obra. Sangue de animais, por mais que eles fossem purificados, por mais que eles fossem separados para o sacrifício, nenhum deles, de boi, de bode, as pombas, os bolos, os pães, nada que era apresentado ali para os sacerdotes no contexto da tenda no Velho Testamento, ou do templo também no Velho Testamento, satisfaria o nosso Deus. A única coisa que satisfez o nosso Deus, e como disse aqui, aplacou a ira de Deus, acalmou. Isso tem a ver com propiciação. Deus foi acalmado por conta da desobediência de Adão, se esparramou por toda a raça humana. Ele, como cabeça federativa da raça humana, somente um sacrifício satisfez a Deus. E esse sacrifício o mundo hoje quer cancelar. O mundo hoje quer cancelar o sacrifício de Cristo. Hoje a ideia de cancelamento é a ideia, não, nós precisamos abominar essas ideias. O mundo quer cancelar hoje o sacrifício de Jesus. Cristianismo, ressurreição, cancelar o único sacrifício que traz reconciliação entre nós e o nosso Deus. 9. O pecado faz decair de nossa honra. Faz decair de nossa honra. Deus nos fez a sua imagem um pouco menor que os anjos. Porém, o pecado nos degradou. Quero pensar numa imagem aqui. Imagina um militar. O militar ele tem as suas divisas, né, Tiago? Tiago aí que é sargento, né? Tem as suas divisas. As divisas vão dizer o potencial de autoridade, a cadeia de comando, onde ele está em relação aos inferiores e onde ele está em relação aos superiores. Vamos pensar que Adão tinha uma divisa. Abaixo do general, quem é, Tiago? Tenente coronel, vamos pensar aqui. O coronel é Deus, tá? O tenente coronel, quem é Adão? Enquanto Adão estava em plena comunhão com Deus, Adão estava lá com a divisa: sou o tenente coronel.
E eu estou cuidando aqui do jardim que Deus me deu a ordem para cuidar. E Deus não só deu o jardim, mas Deus deu para ele também uma companheira, não foi? A dona Eva, cuida dela também. Cuidar do jardim, cuidar da família, do casamento. Deus falou: ó, sede fecundos, enchei a terra, povoai. Cuida disso, Adão. Adão então tinha que cuidar disso. Ele era o tenente coronel. Mas fala que às vezes alguns militares são poderosos fora de casa, mas dentro de casa quem manda é a Dona Maria, né? Aí a Dona Eva dentro de casa falou: bem, que negócio lá tá bonito, vamos comer? Vamos comer. A tentação que veio, a personificação de diabo em forma de serpente, há uma conversa distorcida dos absolutos de Deus. Adão agora vai comer juntamente com a Dona Eva no jardim do Éden. E ao comer aquele fruto, ele peca contra Deus. Adão, Adão, onde estás? Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Mas antes, quando ele comeu do fruto, aquela divisa caiu. Ele que era a coroa da criação, agora está sem divisa. Uso algumas expressões para ficar claro, até para as crianças que estão aqui. Deus falou assim: ra, ré, ri, ró, rua. Sai. Tira a divisa. Agora você vai ter que trabalhar igual um burro velho. Dona Eva, antes não era assim, mas agora você vai ter uma dor terrível na hora que você for gerar filho. Agora vocês vão ser expostos aos abrolhos, aos cardos. Vão ter dificuldade para viver. Mas ainda vou ter misericórdia de vocês. Vou mandar o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente e vai trazê-los de volta à minha comunhão. Irmãos, mas Adão perdeu a honra. Coroa da criação. Sabe quando essa honra é trazida de volta à sua vida e à minha vida? Você já imagina como, né? Essa honra só é trazida de volta, gente, quando Cristo entra na nossa história. Essa honra só volta quando o Evangelho entra. A palavra entra. E agora Deus fala: olha, vocês não são mais fracassados. Aí Paulo vai dizer que em Cristo vocês são guerreiros. E não são guerreiros fragilizados, derrotados. Vocês são mais que vencedores. Vocês são esses, meus servos, minhas servas, meus filhos, minhas filhas. Mas o pecado, irmãos, traz desonra para nós. Então é muito mais importante a gente ter a consciência da amplitude disso do que ter as nossas listinhas nas nossas mãos. O pecado, ele fez decair essa honra. E é Jesus que nos dá o privilégio de sermos colocados agora, assentados, tal qual Paulo fala em Efésios, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 10. O pecado perturba a paz de espírito. Tudo que desonra transtorna. Não tem um pecado que nós não cometamos contra Deus que a gente não fique transtornado. E a gente sabe que a gente errou, a gente sabe que a gente pecou, e a gente sabe que a gente precisa voltar para Deus. Aqueles que talvez nós não tenhamos a consciência, que são chamados pecados ocultos, pecados por ignorância, mesmo aqueles, em algum momento o Espírito Santo vai mostrar para nós: viu, você tinha que ter feito aquilo que você não fez.
você tinha que ter dito isso, você tinha que ter feito isso, aquilo, outro, ou a sua postura deveria ser outra. O Espírito Santo fala, porque Ele sonda os nossos corações, e é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado perturba a nossa paz de espírito, o pecado gera espasmos de pesar na consciência, espasmos. Já teve aquele momento que teve alguma ferida que deu pulso e ficou latejando? Quem já teve? Acho que todo mundo, né? Lateja, deu aquela topada, deu alguma coisa lá, infeccionou, fica latejando. O pecado, irmãos, produz perversidade. O pecado produz todo tipo de perversidade mundana. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Lamentações 1:8 fala isso. O pecado apodrece o nome, destrói a posição, enterra os nossos relacionamentos. O pecado faz tudo isso. O pecado nos expõe às maldições de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele diz que vai manifestar a sua misericórdia até 1000, mas a sua maldição vai vir sobre até a 3ª e 4ª geração. Mas mostra que as misericórdias do Senhor prevalecem sobre qualquer tipo de sentença mais danosa. O pecado produz perversidade, por fim, o pecado produz condenação eterna. O pecado sem arrependimento traz a segunda morte, que é a morte sempre agonizante. O prazer do pecado se transformará no final em pesar, como o livro do profeta, o livro que fala acerca do profeta que comeu doce na boca, mas veio amargo no ventre. O pecado traz a cólera de Deus, e qual o balde ou aparato pode apagar tal fogo? Que balde pode apagar tal fogo da ira de Deus? Aplacar a ira de Deus? Que aparato pode aplacar a ira de Deus? Somente o sacrifício de Jesus. E quando se nega ou se tenta cancelar o sacrifício de Jesus, não há como aplacar a ira de Deus. Vai vir condenação. Concluindo, irmãos, a perda da imago Dei. O que é imago Dei, pastor? Imagem e semelhança de Deus. Uma expressão em latim, imago, imagem, Dei, Deus. Quando o pecado entrou na raça humana, uma comparação que você sempre tem que pensar. Pensa lá em Adão, antes do pecado, um espelho. Adão olhava no espelho e via com nitidez quem ele era, na perspectiva de Deus. A imagem de Deus estava refletida plenamente. Consciência, saúde, vida longa, inteligência, capacidade criativa. Já pensou, gente? Adão dá nome para aqueles bichos tudo? Foi Adão que deu. Girafa, isso aqui vai ser girafa. Elefante, isso aqui vai ser elefante. Foi Adão que deu. Deus falou, dá nome para isso aí. E imagina a criatividade, a habilidade que tinha que ter, cuidado do jardim, com tudo perfeito, só planta bonita. Tinha que ter muita habilidade. A imagem de Deus perfeita, inteligência, santidade, retidão, tudo certinho. O pecado entrou. Agora pensa num espelho que cai no chão e agora está tudo em cacos. Agora Adão vai olhar para aquela imagem de Deus refletida nele e não consegue ver mais a nitidez da santidade, da perfeição, da correção, nada disso. Ele só consegue ver fragmentos. Então hoje na sociedade, pensa bem comigo aqui, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade não cristã, nós temos fragmentos de Deus. Quando é que Deus restaura isso? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso de número 29 e 30: aos que de antemão conheceu, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também predestinou,
aos que predestinou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses glorificou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, a imagem de Deus só é restaurada em nós por meio de quem? De Jesus. Então, nenhum outro caminho será restaurador, senão Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo entra na nossa vida e começa a consertar, a juntar esses cacos. E aí, à medida que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, a imagem de Deus vai sendo refletida em nós, de maneira que as pessoas olharem para nós e vão falar assim: puxa vida, parece que você é cristão, não é? Parece que você é um seguidor de Jesus, não é? As pessoas vão ver o caráter de Cristo em nós. E Paulo vai dizer que formar o caráter de Cristo em nós é como alguém que sofre dores de parto. É dolorido, não é da noite para o dia, é sofrido. Por isso, irmãos, nós temos que entender que Deus quer restaurar essa imagem de Deus em nós. Como um veneno, o pecado ele se espalha por todas as partes. E por isso, presta atenção, o pecado, primeiro, perverteu o nosso coração. Segundo, perverteu o nosso intelecto. Terceiro, perverteu a nossa vontade. Quarto, perverteu os nossos afetos. Repito, perverteu primeiro nosso espírito, nossa alma. Agora está longe do Senhor, somente em Jesus que nós somos religados a Deus. Segundo, perverteu o nosso coração. Terceiro, perverteu o nosso intelecto, nossa capacidade mental. Quarto, perverteu a nossa vontade. Por isso que a nossa vontade é uma luta. E Paulo diz acerca de que nós precisamos estar compreendendo a vontade de Deus para não sucumbirmos à vontade da carne, do mundo, das concupiscências desse mundo. E perverter os nossos afetos. É por isso, irmãos, que há traição, infidelidade, por isso que tem desamor, por isso que a gente briga uns com os outros, por conta dessa imagem de Deus que foi fragmentada, que foi deformada, e que agora só é reconstruída por meio de quem? De Jesus. Consequentemente, o pecado original, a queda, gerou grandes obstáculos na nossa vida, na adoração, bem como interrompeu a nossa comunhão com Deus e causa tantos outros danos a ponto de levar o ser humano, o homem, para o inferno. Portanto, pecado é mortífero, pecado é odioso e o pecado é um mal que só é tratado mediante a graça do Senhor Jesus. E aí agora a gente está diante da ceia posta aqui, que nos lembra do caminho qual Deus preparou para que nossa vida fosse restaurada, para que você pudesse viver não mais dominado pelo pecado, ainda que nessa terra, sobre as influências do pecado, mas não mais dominado pelo pecado. E aí Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus esteja nos abençoando, irmãos, e que essa compreensão expanda, sobretudo, a nossa vida com Deus, nossa comunhão com o Senhor, e bem como nos transformar para a sua glória e para o seu reino. Convido os presbíteros que se aproximem da mesa.